Alexander, bispo e mártir. Capítulo Elisero. Alexandre é o terceiro bispo que descobrimos haver sido exposto às feras, no Coliseu. Ele parece ter sido inflamado pelo mesmo zelo e amor de Inácio, e alçado ao sobrenatural como Eleutério. Seus atos presenteiam-nos com outra demonstração de tirania frustrada e graça triunfante. Talvez achemos repetida a mesma história de milagre e misericórdia, mas assim como no retorno anual da primavera, as flores têm sempre um novo fascínio, e a natureza novas belezas. Cada merecida coroa de que tomamos conhecimento deleita-nos com sua fragrância e beleza imarcessíveis. Cada martírio é como um jardim enfeitado com todas as flores, e exalando todos os aromas de santidade e virtude. Embora estes fatos horrendos tenham atravessado o lapso dos séculos para chegar até nós, a imaginação consegue captá-los como rochedos escarpados numa miragem, e adorná-los com os tons atrativos da poesia e do romance. Imaginamos até que a mesma pena que escreveu a biografia da Bíblia foi emprestada, em sua simplicidade, para os atos dos mártires. Muitos heróis dos tempos remotos da Bíblia tiveram suas longas vidas, de 800 ou 900 anos, resumida nas simples palavras: viveu e morreu. De igual modo, nos atos dos mártires, encontramos frases curtas e expressões o mais resumidas possível. Meses, e às vezes até anos, passaram-se entre eventos registrados na mesma linha, e que, aos olhos do leitor casual, pareceriam ter acontecido no mesmo momento. Os atos de Alexander, com uma data muito antiga, são simples e belos. Eles não mencionam em que parte do reino de Antônio o bispo sofreu. Esse imperador reinou por 23 anos. E é possível que 20 desses anos tenham se passado entre o martírio de Potito e o de Alexander. Somos inclinados a pensar que Alexander sofreu primeiro, embora tenhamos relatado primeiramente a história de Potito. Ambas são autênticas, e os dois mártires sofreram sob o domínio de Antônio. Sua posição cronológica não interfere nestes registros interessantes. A nossa presente narrativa começa com um episódio numa pequena cidade da Itália. Os atos apresentam Alexander imediatamente como bispo, no meio do seu povo, combatendo o poder das trevas e espalhando as boas novas do Evangelho. Sua santidade e zelo, somados ao dom de operar maravilhas, iam quebrando rapidamente as barreiras do pecado e da infidelidade, e levantando a cruz, símbolo do cristianismo, acima dos templos dos falsos deuses. Alexander era um desses homens santos enviados por Deus para o estabelecimento de sua igreja. Suas pregações eram confirmadas por milagres divinos. Nele cumpria-se a promessa do Senhor, de que seus discípulos poderiam realizar milagres ainda maiores que os dele. Certa manhã, quando Alexander achava-se em oração, foi interrompido por uma mulher paga, que chegou em prantos, porque seu filho único havia morrido. A pobre mãe ouvira falar dos milagres operados por Deus através do bispo. Ela ainda era uma paga inconversa, mas na profunda tristeza de seu coração, agarrou-se loucamente à última esperança que lhe ocorrera, ao lembrar-se do nome daquele cristão. Lançando-se de joelhos diante do bispo, implorando-lhe que lhe trouxesse o filho de volta à vida, Alexander ouviu a voz de Deus convocando-o a promover-lhe a glória e a salvar muitas almas. Ele consolou a mãe chorosa, e convenceu-a a voltar para casa, prometendo segui-la imediatamente. Depois de passar alguns momentos em oração, dirigiu-se à casa da mulher. Várias horas haviam se passado desde que o menino morrera. Era uma criança saudável, colhido em plena infância por um acidente. Ele deixara a casa paterna pela manhã, cheio de vida e saúde, para brincar com os coleguinhas. Pouco depois, foi trazido morto. Uma multidão de amigos e simpatizantes já se reunira à volta do divã onde ele jazia. Alguns olhavam tristemente as feições calmas do garoto. Outros repetiam-lhe o nome, lenta e solenemente, de acordo com o costume dos antigos, enquanto outros punham flores frescas em seu leito. Seus pequenos amigos choravam vigorosamente, amavam-no muito. Junto à cabeceira, havia um particularmente vencido pela dor, que exclamava de tempos em tempos: pobre Lúcio, tu dizias que se tornaria cristão quando crescesses. Quem assim falava era um menino cristão, que costumava frequentar o culto dirigido pelo bispo, e mais tarde viria a tornar-se pastor. Quando Alexander chegou, todos silenciaram e deram-lhe passagem. Os cristãos presentes viram no bispo um representante daquele que dera alegria à viúva enlutada,
fora dos portões da cidade de Naim. Ele acercou-se do leito, permaneceu alguns segundos em oração, e depois, tomando as mãos do menino, chamou em voz alta: Lúcio, levanta-te em nome de Jesus. Imediatamente os olhos do garoto se moveram. Seus braços e pernas agitaram-se. A vida, que lhe entrara no coração, enviava o fluxo vital através de cada fibra e veia. E Lúcio ergueu-se diante do bispo. Sua fisionomia mudara da tranquilidade marmórea da morte para uma expressão de medo. Parecia ter despertado de um pesadelo. Então, percebendo que se achava novamente na terra dos viventes, e sentindo os cálidos beijos da mãe, um sorriso de alegria iluminou-lhe o semblante, enquanto saudava os companheiros, e recebia os cumprimentos dos adultos. Voltou, repentinamente, a ser acometido pelos sentimentos de terror, levando a mão à testa, e usando expressões incoerentes de medo. Falava consigo próprio: é mesmo verdade? Estou sonhando. Onde estou? As pessoas acharam que ele ainda delirava sob os efeitos daquela que lhe fraturara o crânio e levara-lhe a vida. O bispo Alexandre, porém, achegando-se novamente ao leito, pediu-lhe calmamente que contasse o que via. O menino logo gritou num tom urgente e agitado: ouvi-me, queridos pais e amigos. Eu fui levado por 2 homens de aparência assustadora, que me conduziram por uma região escura, até à beira de uma cova tenebrosa. Foi quando apareceu um homem bonito, com o semblante brilhando, e fez tremer todo o lugar, como se agitado por um terremoto. Ele ordenou em alta voz: soltai o menino. Ele está sendo chamado pelo servo de Deus. E vejam só, eu fui trazido de volta ao meu corpo. Ajoelhando-se junto a Alexandre, e unindo as mãos, o menino pediu com veemência: ó, bispo de Deus, batiza-me em nome do Senhor, porque eu nunca mais quero ver o que vi nesta manhã. Poucos dias depois, Lúcio e mais 14.000 novos convertidos passaram pelas águas do batismo. Os rumores dos feitos milagrosos logo chegaram a Roma. O imperador Antônio, que era mais fanático que tirano, enviou um oficial chamado Corneliano, com 150 homens, para trazerem a Roma o bispo Alexandre. Encontraram o ministro de Deus pregando a uma multidão. Um púlpito temporário fora armado numa planície ao ar livre, e ele estava cercado por seu fiel rebanho. Vendo a grande multidão à roda do bispo, Corneliano temeu prendê-lo. Permaneceu com os soldados nas cercanias, até que Alexandre terminasse o culto. Finalizando a adoração, o pastor anunciou ao rebanho ser da vontade de Deus que ele fosse levado a Roma, para sofrer pela fé e pela igreja de seu mestre divino. Nenhuma outra notícia lhes poderia haver sido mais triste e surpreendente. Em todos os olhos havia lágrimas. Alguns choraram em voz alta, enquanto o bispo ainda falava. Sua última admoestação aos fiéis foi sublime e eloquente. Ele despejou toda a unção de seu coração ardente, falando minuciosamente das alegrias do céu, e da glória de sofrer por Jesus Cristo. Após impetrar-lhes pela última vez a bênção apostólica, fez uma pausa, e então, mudando o tom da voz, falou lenta e majestosamente: os servos do imperador já estão prontos a transformar-me em prisioneiro de Cristo. Peço-vos que me deixeis passar por isto sem resistência. Qualquer um que molestar um destes soldados será inimigo do mestre, que mandou-nos orar por nossos inimigos. Permanecei em oração diante do Senhor, o nosso grande modelo de paciência, enquanto vou receber minha coroa. Desceu calmamente do púlpito, e passou no meio do rebanho, que estava com as faces banhadas em lágrimas. Havia na assembleia centenas de homens fortes, que poderiam ter oferecido sólida oposição a Corneliano e seus soldados, mas sua fé e obediência ataram-lhes as mãos, e lhes ensinaram a sublime virtude da paciência. Não existe nos anais da história sagrada cena mais tocante. O lamento, a indignação, e todo o sentimento fervente da alma foram constrangidos pela nobre qualidade da paciência. Sentiam o coração partir-se ao ver seu pastor e pai ser levado rudemente, como se fora um malfeitor público, um infame conspirador contra o trono. O autocontrole e a bravura do pastor refletiam-se na sublime perseverança do rebanho. Os anjos do céu devem ter olhado com alegria para aquela cena, que era, na terra, a coisa mais próxima da perfeição celeste. Alexandre, já um mártir no coração, tão firme quanto uma rocha, e tão zeloso quanto um apóstolo, pensava mais em seu povo desamparado que nas rodas de estiramento, nas caldeiras de óleo fervente, ou no rugido dos leões,
que ele sabia estarem-lhe à espera em Roma. Dando um último olhar longo e amoroso aos seus filhos chorosos, levantou aos céus olhos cheios de lágrimas de afeição, e sussurrou sobre a multidão consternada a sua oração breve, porém amorosa: ó Deus, eu os deixo contigo. Alexandre foi acompanhado a Roma por um de seus co-pastores, chamado Crescente, que o seguiu através de todas as etapas de seu martírio. A ele devemos os atos que agora estamos citando. Estranhamente, Crescente não mencionou de que cidade Alexandre era bispo, tampouco possuímos qualquer documento que o indique. Presume-se, geralmente, que não ficava longe de Roma. Todavia, por causa de algumas expressões dos atos, sou inclinado a pensar que a sua igreja ficasse na costa oriental da Itália. Chegando a Roma, Alexandre foi imediatamente apresentado ao imperador. O bispo estava cercado por soldados, e com as mãos atadas às costas. Sentado no trono, silencioso e pensativo, Antônio mostrava sinais evidentes de inquietação. Quem sabe, as reminiscências de derrotas passadas o dissuadissem de arriscar-se a uma vergonha adicional. Ele bem se lembrava do espírito invencível dos cristãos, e do extraordinário poder que os fazia tão terríveis. Sentiu-se tomado de um pavor sobrenatural, quando o bispo apareceu, um pavor que diminuía o seu fanatismo e a sua cega devoção aos deuses. Na verdade, Antônio tremeu sob o firme olhar de sua vítima, e teria dado metade do seu império para que o bispo apostatasse, salvando-se assim do opróbrio antecipado de outra humilhação e derrota. Seus biógrafos, e mesmo os autores contemporâneos, contam-nos que ele não era um homem sanguinário, ou dado a crueldades. Ele estremecia diante dos horrores dos reinados de Nero e Domiciano. Sentia, porém, um poder invisível pressionando-o a perseguir os cristãos. O sangue dos cristãos era o único a manchar-lhe as mãos. Eles eram o terror de seus sonhos à noite, o remorso de sua consciência durante o dia, e o mistério de toda a sua vida. Seu interrogatório ao bispo Alexandre era um emaranhado de orgulho, hipocrisia e covardia. És tu, Alexandre, começou ele num tom arrogante traço, que estás trazendo ruína ao leste, iludindo homens, e persuadindo-os a crer no desesperado, que foi assassinado por seus conterrâneos. Se ele fosse Deus, teria sofrido como homem, sublinhando sim. Ele teria sofrido como um homem, declarou Alexandre, vendo na última frase do discurso do imperador um ataque ao mistério da encarnação. Foi para este propósito que ele veio do céu, e assumiu uma natureza humana, para que pudesse sofrer e redimir a criatura por ele criada. Antônio silenciou por um momento. Inutilmente tentou penetrar o mistério contido nas palavras do bispo. O mais brilhante intelecto, sem a iluminação do espírito, não pode compreender a verdade divina. A fé é a única chave capaz de destrancar seus tesouros para a mente do homem caído. O imperador era um filósofo, e pensava saber muita coisa, mas vendo que o prisioneiro cristão era tão familiarizado com coisas que ele sequer ouvira mencionar, esforçou-se para ocultar o rubor que lhe cobria a testa, e de modo apressado e confuso, resumiu seu discurso: não quero falar muito contigo, jovem, mas vamos, nega teu Deus, e oferece sacrifício às nossas divindades, e recompensar-te-ei dando-te um cargo de honra em meu palácio. Mas se recusares, submeter-te-ei à tortura, e teu Deus não te poderá livrar de minhas mãos. Foi para fazer-me adorar uma daquelas pedras mudas que me trouxeste aqui? Indignou-se o mártir. Pois, Antônio, se estás resolvido a torturar-me, faze-o logo, porque eu sempre porei a minha confiança no Senhor que reina acima de tudo. Nunca queimarei incenso a um ídolo inconsciente. Que este insolente seja açoitado por varas. Enfureceu-se Antônio. Ele não sabe com quem está falando. Insultaste a mim, o governador do mundo. Alexandre sorriu. Não te ufanes de teu poder. Mais alguns dias, irás aonde não desejas. Terás menos poder que o verme que esmagamos sob os pés. Enquanto ele assim falava, os lictores já estavam desamarrando os feixes de varas, e escolhendo as mais fortes. Um soldado aproximou-se para arrancar as vestes do bispo, quando Antônio, parecendo indeciso, bradou: parai, deixai-me resolver. Levai-o para a prisão, e concedei-lhe 4 dias para pensar sobre sua tolice, a fim de que ele desista de adorar sua inutilidade, e venha, por sua própria vontade, adorar nossos deuses. Faze de conta que os 4 dias já se passaram, exclamou o bispo
e faze logo o que pretendes. Alexandre foi conduzido à prisão. Seguia paciente e animado. Os horrores do calabouço romano não lhe eram desconhecidos. Contudo, não havia em sua fisionomia expressão de relutância, nem escapou de seus lábios palavras que indicassem medo. Falava livremente com os guardas, surpreendendo-os com a sua indiferença. Dava a impressão de considerar-se um hóspede, e proseava tranquilamente, como se o estivessem acompanhando a uma deliciosa vila de subúrbio, onde passaria alguns dias em retiro. Quando chegaram à prisão, empurraram-no rudemente para dentro, e puxaram o pesado ferrolho sobre a porta de ferro. Então, sorriram sarcasticamente um para o outro, como se houvessem apanhado o leão mais selvagem dos ermos africanos. Não cogitavam que o poder do Deus dos cristãos pudesse transpor grades de ferro. Foram dormir com a chave do cárcere sob o travesseiro, sem imaginar que, mais tarde, encontrá-lo-iam vazio. Pobre Crescente, o fiel pastor, acompanhara o bispo até onde fora prudente. Ao ver que o lançavam na masmorra escura, e ouvindo o ranger da porta sendo trancada, enquanto os ferrolhos eram encaixados nos orifícios do mármore, sentiu-se aflito, e afastou-se do lúgubre cenário com o coração carregado de tristeza. Vagueou pelo fórum e pelas praças, desatento de tudo, e envolto em melancólico silêncio. O barulho da cidade era enfadonho. Ele ansiava encontrar uma sombra num lugar retirado, onde pudesse entregar-se ao consolo das lágrimas em solidão e silêncio. Sempre perambulando, passou pelos portões, e sentiu a fresca brisa das montanhas sabinas. Jogou-se à sombra de uma grande árvore, e logo pegou no sono. Uma estranha visão foi mostrada a Crescente. Parecia-lhe ver Alexandre ajoelhado num canto da cela asquerosa. Ao seu lado havia um anjo de luz, que se unia a ele cantando, alternadamente, os versos de um hino muito entoado pelos cristãos daquela época. Depois disso, viu o anjo abrir as algemas de Alexandre, e guiá-lo à porta da prisão. Apesar da porta abriu-se, e eles passaram sem ser notados pelos guardas, que estavam todos dormindo. O anjo guiou o bispo através do fórum e das ruas que conduziam à porta Capena. Crescente, ainda adormecido, pensou que estivesse passando sobre cada polegada do solo que acabara de percorrer. O anjo e Alexandre estavam engajados na mais animada conversa. A luz que resplandecia na fisionomia do anjo fazia tudo à sua volta a brilhar mais que a luminosidade do dia. As pessoas passavam por eles, mas pareciam não notá-los. Finalmente, atravessaram o portão, e cada passo trazia-os cada vez mais perto de onde ele estava. Pareceu-lhe então que podia ouvi-los, mas o anjo parou repentinamente, apontou para onde ele estava dormindo e, cantando aleluias do modo mais primoroso, começou a subir lentamente ao céu. Pregado ao chão, Alexandre fitou por alguns momentos a direção onde o ser angélico desaparecera. Depois, ainda sonhando, Crescente viu encaminhar-se para ele. Seu coração batia aceleradamente. Agora Alexandre estava cada vez mais perto. Mais um instante, e ele viu o vulto do bispo inclinar-se sobre ele. Despertando do sonho, Crescente levantou-se de um salto, gritando: Alexandre! Não era sonho. Alexandre estava realmente ali, e eles estavam nos braços um do outro. Alexandre contou ao pastor como o anjo viera a ele na prisão, libertar-o de lá, e guiar-o até ali. E o pastor, com lágrimas nos olhos, reconheceu que a sua visão não fora um sonho desapontador, mas uma realidade consoladora. Eles caminharam juntos ao longo da Via Ápia, discorrendo sobre as misericórdias de Deus. Alexandre falou com muito fervor sobre o que o anjo lhe contara, que ele seria novamente entregue às mãos de seus perseguidores, para sofrer o martírio pela fé, que fora libertado da prisão por alguns dias, a fim de confundir os pagãos, e para trazer alívio espiritual a alguns pobres cristãos, moradores de uma pequena cidade adjacente a Roma, que estavam oscilando na fé. Assim, o amor e a alegria de seus corações não lhes permitiram sentir a fadiga da viagem. Os dois não pararam até chegar à cidade indicada pelo anjo. Na manhã seguinte, o diretor da prisão foi, apavorado e tremendo, anunciar ao imperador que, por algum meio desconhecido, o prisioneiro Alexandre havia escapado. O infeliz não sabia que pagaria a pena com a própria cabeça. Antônio estava mais aborrecido que surpreso. Os cristãos eram para ele um enigma. Ele os temia,
enquanto os perseguia com ódio satânico. Sua resposta ao diretor foi que Alexander deveria ser trazido de volta em 4 dias, senão, a sua cabeça seria o desagravo para os deuses ofendidos. O diretor recebeu o comunicado com terror, e ao mesmo tempo com um certo alívio. Embora a espada do executor lhe pendesse sobre a cabeça, agarrava-se à esperança da prorrogação de alguns dias. No caminho de volta para casa, ia planejando os arranjos para revistar a cidade, à busca de sua vítima. Alexander, porém, era como uma cidade edificada sobre o monte, ou uma lâmpada na parte mais visível da casa. O diretor não teria dificuldade em descobrir o domicílio do grande servo de Deus. Uns 2 dias haviam se passado, e Alexander e o pastor Crescente tinham convertido a pequena cidade que o anjo lhes indicara. Milagres de todas as espécies haviam-lhes confirmado a pregação. A luz do céu fora derramada naqueles olhos cegos, e os coxos saltaram como os gamos. Até mortos foram chamados de volta à vida, deixando atônitos os conhecidos. As notícias voaram a Roma com asas incansáveis, alcançando todos os círculos da cidade, do fórum aos banhos, e dos banhos ao Palatino. Imediatamente, outro grupo de soldados foi enviado a buscar o bispo. Na manhã do 4º dia, ele foi trazido a Roma, seguro em pesadas correntes, e cercado por uma turba cruel e demoníaca. O diretor da prisão salvara a própria cabeça, mas o céu ganhara um mártir. Na manhã em que Alexander foi trazido a Roma, aconteceu de o imperador estar reunido com um grande grupo, fora da cidade, num campo junto à Via Cláudia, para assistir a uma exibição de animais selvagens e de atletismo. Os animais haviam acabado de chegar do leste, e estavam reservados para os jogos do Coliseu. Enquanto os viveiros estavam sendo preparados, eles eram exibidos ali, para diversão e deleite do povo. O diretor da prisão, tremendo de medo de que alguma mágica cristã o privasse mais uma vez de sua vítima, esfregou as mãos de contentamento, quando avistou Alexander acorrentado, e fortemente guardado por 50 soldados armados. Ele ordenou que o bispo fosse imediatamente trazido à Via Cláudia, enquanto seguia em sua biga, sentindo a alegria de alguém que acabara de sair do calabouço, após ter escapado à sentença de morte. Eles percorreram cerca de 3 quilômetros fora do portão flaminiano, cruzaram a ponte Milvia, e entraram no campo onde o imperador achava-se reunido com o povo. O mesmo campo, talvez, que mais tarde viria a ser o local de exercício das tropas pontificais. Em meio aos esportes, um rumor percorreu a multidão. O imperador havia sido chamado. Algo estava acontecendo. Alguns achavam que animais novos haviam chegado, e o imperador desejava vê-los imediatamente. Outros eram da opinião que notícias importantes haviam chegado da cidade, e ele estava retornando para constatá-las. Viam encaminhar-se com a sua comitiva a uma plataforma temporária, erigida na extremidade do campo, onde ele podia descansar e fazer uma refeição ligeira. O que é isto? Foi a indagação de milhares de vozes, quando o povo viu um grupo de soldados chegando das bandas do Tibre. Na linha de frente seguia um jovem vestido de modo estranho e pobre, e amarrado como um criminoso. Todos os olhos estavam postos nele. O que ele teria feito? Eram soldados demais. E lá estava o diretor da Tuliana. Suas indagações não foram respondidas, mas a sua curiosidade aumentou quando alguém disse tratar-se do cristão que escapara da prisão poucos dias atrás. Correram todos ao balcão do imperador, para testemunhar o resultado de seu exame. Alexander estava tranquilo e animado. Achava-se amarrado e bem guardado. Sabia que todos os olhos estavam sobre ele. Nada havia daquela falsa confiança e da aparente indiferença com a sorte, que animam os prisioneiros políticos conduzidos ao tribunal do Estado. Em meio a uma turba agitada e barulhenta, o bispo fechara os olhos e os ouvidos aos sons terrenos. Seu coração estava longe, no trono de Deus, implorando forças para a luta que enfrentaria. Nobreza, majestade e doçura angélica era o que se via em seu semblante. Os olhos que se voltavam para ele em curiosidade permaneciam fixos nele em reverente admiração. Em meio à multidão, estava o fiel Crescente, que desconhecia o medo e desafiava a morte, e ele registraria para a posteridade o que via e ouvia naquele momento. Escutando ansiosamente, conta ele, ouvi Antônio dizer: "Bem, Alexander, consentiste em tornar-te nosso amigo?" Alexander, após um instante, replicou:
Não tente o Senhor Jesus Cristo, teu Pai. O diabo, uma vez o tentou, sugerindo: se tu és o Cristo, transforma estas pedras em pão. E o Senhor respondeu: vá embora, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. E eu digo-te: não deves tentar o servo de Cristo. Naquele instante, o clarão de um relâmpago assustou a multidão. Uma nuvem escura e pesada havia passado sobre eles, e como que indignada diante dos insultos lançados ao servo de Deus, despejou sobre a multidão a chuva torrencial. O povo correu à procura de abrigo. Repetidos e longos relâmpagos bifurcados iluminavam o Monte Mário e a Sacha rubra, com um resplendor lívido. Um terrível trovão fez a terra tremer. O terror adicionava confusão à cena. O povo corria de um lado para outro, misturando seus gritos aos guinchos dos animais, enquanto alguns perdiam o sentido, de tanto medo. Muitos foram mortalmente atingidos pelos raios, outros, pisoteados pela multidão, enquanto corriam em direção à cidade. Antônio, que um momento antes estiveram pensando em atirar imediatamente Alexandre aos animais famintos, sentia-se agora aterrorizado demais para levar a cabo o seu projeto. Ao ordenar, então, que o prisioneiro fosse transferido ao tribunal da cidade, não sabia ele que estava servindo a invisível providência de Deus, que desejava confundir ainda mais a loucura da idolatria, e manifestar sua onipotência e divindade. A assembleia desfez-se. No momento em que Alexandre deixou o lugar, a tempestade cessou, o céu tornou-se límpido e claro, e um brilhante arco-íris apareceu no céu. Para o olho profético do bispo, era a luz da paz e do triunfo que, passada a tempestade da perseguição, logo brilharia sobre a igreja. Na manhã seguinte, a cidade estava em grande agitação. O temporal com relâmpagos e trovões, que fora talvez uma contingência natural, passara a ser visto como obra-prima da feitiçaria e habilidade cristãs. O temor e o respeito da multidão para com Alexandre era proporcional à curiosidade que os arrastara para perto dele. Antônio estava aturdido. Enfurecia-se antecipando uma derrota, pois sabia haver algo extraordinário com os cristãos. Um exame e uma execução privados eram agora impossíveis, muito antes do horário habitual de julgamento e condenação. O fórum já estava lotado de pessoas curiosas e enraivecidas. Não houve necessidade de pregoeiros para convocá-las a testemunhar o terrível destino dos cristãos. Afluíram de todas as partes da cidade, em grupos maciços. O humilde servo de Deus deveria desempenhar um papel semelhante ao dele, para a salvação de muitos, e para a condenação dos endurecidos e inconversos. Finalmente, o imperador chegou. Alexandre foi trazido perante ele. O bispo ainda conservava aquela branda, porém inflexível, determinação que, desde a primeira vez em que o imperador o vira, parecera-lhe sobre-humano. Depois de tomar seu lugar, e o silêncio ser restabelecido, o imperador começou um longo discurso sobre o grande apoio e o invencível Júpiter. Concluiu com um tocante apelo aos sentimentos humanos do bispo, oferecendo-lhe liberdade, um posto de honra no palácio, a amizade do César, prosperidade, mansões de mármore, e grandes vinhedos, tudo o que o mundo pagão cobiçava. Mas a condição para tudo isto era a apostasia. Aí, como muitos, nos dias atuais, são atraídos pelas promessas do mundo, e vendem a fé e a felicidade eterna por alguns dias do favor de César. Alexandre, contudo, parecia indignado demais para responder. Cochichou ao guarda junto de si algo mais ou menos como: dizem ao imperador que ele é um louco para o seu próprio pesar. A multidão não soube o que ele disse, mas viu alguém cochichando ao ouvido de Antônio. A fisionomia do imperador corou de raiva. Ele bateu os pés, e chamando Corneliano, gritou raivosamente: que ele seja posto na roda, e queima-lhe os lombos com tochas. Naqueles dias de terror, a roda, a caldeira e o machado estavam sempre à mão. Os torturadores e os carrascos, demônios em forma humana, sempre apostos, quando um cristão era condenado à tortura ou à execução. Poucos minutos depois de dada a ordem, uma máquina desajeitada foi trazida à presença do imperador. Suas cordas, rodas e alavancas transversais não deixavam dúvidas quanto ao seu nome e eficiência para torturar um corpo humano. O bispo foi despido. Os laços foram passados em torno de suas mãos e pés,
e o braço rijo de um lictor empurrou de costas sobre a máquina. O silêncio era geral, todos olhavam com a respiração suspensa para as cordas esticadas, os membros se estirando, o corpo em convulsão. De repente, maravilha! As coradas são esticadas ao limite máximo, e o corpo do bispo, estirado com elas. Contudo, não há dor, não há gemido, nem contorção. Um sorriso brinca nos lábios de Alexander, e a alegria irradia em seus olhos. Tochas são encostadas às laterais de seu corpo nu, mas sua carne não é consumida. Após meia hora de esforços inúteis para deslocar-lhe os ossos e queimar-lhe o corpo, o imperador manda que o tirem da roda, e novamente lhe fala: vê como os deuses estão esperando por ti, e tu não te submetes. Agora, juro por Júpiter, o único invencível, e por Apoio, que possui o mundo e governa sobre as eras, se voluntariamente sacrificares a eles, estimar-te-ei como a um irmão, e dar-te-ei imensas riquezas. Contrariando todas as expectativas, Alexander replicou: então, onde estão os teus deuses? Vejamos se eles provam sua divindade, para que eu lhes ofereça sacrifício. Se o prefeito de uma cidade sitiada, a ponto de render-se por causa da fome, visse o inimigo retirar-se pela promessa de uma recompensa insignificante, não poderia sentir mais alegria do que Antônio, quando o bispo cristão consentiu, segundo acreditou ele, em sacrificar aos ídolos. Ordenou que Alexander fosse imediatamente levado ao templo de Apoio. Um arauto seguia na frente, anunciando a vitória do imperador, e o povo, que os atos afirmam chegar a 3.000 pessoas, movia-se ruidosamente ao local da esperada apostasia. Mas estavam fadados ao desapontamento. Sigamos a turba, e vejamos uma vez mais quão grande é o Deus dos cristãos. Já falamos sobre o suposto local do templo de Apoio. A procissão seguiu ao longo Via Sacra, passando pelo Arco do Triunfo de Tito, virando à direita, prosseguiu pela Via Nova, cujo pavimento ainda pode ser visto hoje, e chegou finalmente ao templo do Deus Apoio, na parte sul da Casa Dourada. Muita gente já correra para ali, a fim de garantir um bom lugar, e quando o imperador chegou com o bispo, ainda aguardado pelos soldados, os lictores tiveram de abrir passagem entre a multidão. Antônio adentrou o templo primeiro, e num discurso estudado, agradeceu ao Apoio por seu triunfo sobre o cristão. O fogo, o incenso e o tripé estavam prontos, e uma guirlanda de flores frescas fora posta na fronte da estátua de mármore. O imperador acenou para que Alexander viesse à frente. Ele avançou majestosamente, ajoelhou-se, e orou. O leitor já sabe o que aconteceu. Sim, o ídolo veio abaixo, e com ele, parte do templo. Num instante, tudo era fumaça, confusão e ruína. O murmúrio da multidão era como o estrondo da queda. Alexander levantou-se, sorriu, e apontou para a estátua e para o templo do poderoso Apoio, como se a dizer: estes são os deuses que adorais. Entretanto, assim como os gladiadores no combate tornam-se mais enfurecidos a cada derrota, Antônio tornava-se mais demente a cada vez que era frustrado pelo cristão. Ele retirou-se furtivamente do templo caído, como se cada pedra possuísse uma língua para vaiá-lo. Faltou pouco para que blasfemasse contra o Deus que fingia temer. Num acesso de raiva, determinou uma vez mais vingar-se do cristão. Qual seria a morte mais terrível e desgraçada que poderia infligir a Alexander? Ser rasgado em pedaços, como um escravo, pelas bestas feras do Coliseu. Assim foi. Enquanto Antônio, fervendo de cólera, dirigia-se ao seu palácio de mármore, chamou Corneliano, e ordenou-lhe que guardasse bem o prisioneiro, até a manhã seguinte, e então o fizesse ser devorado pelos leões esfomeados, diante de todo o povo, no anfiteatro. 2. Encontramo-nos uma vez mais no Coliseu, mais belo em seu esplendor renovado. Ele parece ter sido construído ontem, e está pronto a começar uma nova e mais sangrenta etapa. A cena diante de nós é a mesma: arquibancadas lotadas, pessoas gritando, uma voz, elevando-se acima das outras, num grito agudo que ecoa das bancadas para o todo, e novamente para a arena, incita os cristãos aos leões. Chega o imperador. Trombetas, tambores, e choques de armas misturados ao rugido de animais e homens. É a homenagem de Roma ao seu Júpiter terrestre. Antônio entra com o sobrolho carregado. A adulação e os louvores absurdos vociferados por seus súditos recordam-lhe como é falsa sua grandeza, quão palpável a sua fraqueza,
já que ele não pode subjugar um homem, um cativo fraco, jovem e desarmado, cego, desamparado, e já julgado. Ele não podia ver o que milhares já tinham visto. Contudo, os historiadores afirmam que ele possuía uma alma nobre. Talvez pretendessem apenas mostrar o contraste entre ele e outros imperadores. Aquela alma achava-se envolta numa nuvem tão escura e densa, que não podia ser penetrada pelo sol. Porém, assim como a impiedade dos hebreus foi o instrumento da misericórdia de Deus, a cegueira do imperador romano era um meio de a glória eterna alcançar a muitos. Alexandre era introduzido na arena. Venerável, embora jovem, belo, apesar de austero, a alegria estampa-se-lhe nas feições. Seu passo revela confiança. Toda a sua aparência é um desafio à morte. É a bravura da independência inspirada pelo martírio e pela antecipação do triunfo. Ouça, os animais rugem, enquanto suas jaulas são abertas. Estão saudando algum vislumbre de luz celeste que atravessa os portões. Ou quem sabe, algum guarda favorito, em quem não ousam tocar. Aos mais ferozes é permitido ver a liberdade momentânea de uma gaiola maior, e o banquete de sangue humano, que a multidão deseja lhes dar. 2 ursos investem na arena, mas um poder invisível embarga-lhes o progresso. Eles ficam sem ação, olhando para o mártir, como se uma luz magnífica os deslumbrasse e aterrorizasse. Eles não se movem. Outros 2 entram na arena. Estes também juntam seus companheiros, e olham assustados para o mártir de Deus. O fato mais estranho na história dos milagres do Coliseu está para acontecer. Alexandre encaminha-se ao trono do César. Vejam, os ursos o seguem, e lambem-lhe as pegadas. O bimbo laverat famulus de vestigia pedunjus lingebant, conta crescente, uma das testemunhas oculares. 2 leões foram soltos, e saltaram rugindo em direção a Alexandre. Abaixaram-se, porém, diante do servo de Deus, e lamberam-lhe os pés. Cunque veniscente duo leones, humilevante se a pedisejus plantasque lingebanfi. Quem pode descrever o ruído, os gritos, os brados da multidão? Eles chamavam de mágica o poder capaz de operar tais milagres, e que consideravam maior que qualquer Deus. Mas os cristãos sabiam que era a onipotência de Deus. Seus louvores ao Senhor caíam como música nos ouvidos de Alexandre. Ele regozijava-se por haver ao menos alguns dentre a multidão de infiéis, que se uniam a ele em gratidão ao grande Deus. Corneliano, o responsável pelos prisioneiros, sabia que deveria comprazer o imperador, destruindo Alexandre prudentemente, conforme ele pensava, antecipar a relutância das feras em tocar o mártir. Aqueles animais estúpidos só podiam estar influenciados pelas artes negras da magia. Ele tinha, de prontidão sobre o fogo, uma panela de óleo fervente. Com a permissão do imperador, a parafernália foi transportada sobre rodas para a arena. O zum-zum da multidão elevou-se ainda mais, quando viram o caldeirão tomar o lugar das bestas que, persuadidas por grandes nacos de carne podre, voltaram às jaulas. Mas será preciso demorar-nos a contar de outro triunfo, outra derrota, e outro milagre. Alexandre foi posto dentro da fervura. Ela foi imediatamente extinguida. Mais alto e volumoso, o clamor elevou-se das arquibancadas. As blasfêmias dos pagãos não suplantavam o doce deu-gratias dos poucos fiéis. Já observamos, nas narrativas anteriores, que esses milagres do Coliseu não eram infrutíferos. Enquanto milhares eram certificados da verdade, uma colheita imediata de almas tinha lugar. Os santos no anfiteatro eram como os apóstolos ao descerem do cenáculo, em Jerusalém. Cada palavra que diziam era um argumento que apelava à inteligência, e uma flecha que atravessava o coração, sede da vontade, das afeições, e das paixões, levando cativa a pessoa ao altar da verdade eterna. Quando os apóstolos se foram, o Todo-Poderoso prosseguiu com o ministério em todo o seu esplendor original de milagres e prodígios. O anfiteatro Flávio, em Roma, era um dos pontos escolhidos por Deus para continuar o apostolado de sua igreja. Como suas paredes devem parecer veneráveis aos olhos dos estudantes da história da igreja. Registros imperecíveis, elas falam das conversões, dos milagres, das palavras poderosas, e dos exemplos dos mártires de Cristo. Aí, o Espírito de Deus inspirou convicção e amor. Pagãos, perseguidores, e blasfemos, com o coração mais duro que as estátuas de seus deuses, entravam de manhã no Coliseu para exultar sobre as cenas de crueldade e carnificina,
e antes do pôr do sol eram transferidos, como o ladrão na cruz, de sua infâmia e vergonha às alegrias do paraíso. Alexander não partiria sem uma bela e grande colheita de almas, e assim como seus predecessores que combateram o poder das trevas na arena do Coliseu, ele teria companheiros em sua glória. Continuemos o belo relato dos Atos. Antônio, vendo sua vítima ainda ilesa e indômita, foi tomado por uma fúria cega, sem parar para considerar se seria, ou não, bem-sucedido, ordenou que Corneliano fizesse o bispo ser decapitado pelo executor. Corneliano pediu silêncio. Leu em voz alta, diante dos milhares reunidos, a sentença do imperador. Alexander, o cristão contumaz, seria decapitado no 20º marco miliário da Via Cláudia. Ele mal pronunciara a última palavra da sentença, quando houve uma comoção junto ao assento do imperador. Um jovem debatia-se nos braços de um homem. As pessoas silenciaram e observaram a cena. Finalmente, o jovem venceu o antagonista, e correu para o imperador. Era Herculano, um cortesão da comitiva real, e um favorito de Antônio. Quase sem fôlego, ele gritou numa voz bem clara: cruel e insensato tirano, como é que Deus cegou-te os olhos de um modo que não podes ver, e endureceu-te o coração para que não possas entender a grandeza de seu poder? Olhe para este cristão. Ele tem saído ileso de todas as provações, nem as marcas dos açoites aparecem-lhe no corpo. A roda e as tochas não tiveram o poder de feri-lo. Quando rasgado pelos ganchos, ele não soltou uma palavra. Os deuses de Roma não puderam permanecer diante dele, e seus templos caíram em pedaços mediante sua oração. Os leões curvaram-se aos seus pés, e os ursos lamberam-lhe as pegadas. Ele saiu do óleo fervente mais radiante do que entrou nele, e agora que é sentenciado à decapitação, ele vai para a morte com o coração cheio de alegria, e um sorriso na face. Quem ainda pode duvidar de que o Deus em quem Alexander confia é o Deus verdadeiro? Havendo completado seu discurso, Herculano entrou na arena para abraçar o mártir. Diante de toda a assembleia, o jovem havia presenciado cada triunfo do servo de Deus. Cada um deles era em si um poderoso argumento, e quando postos juntos, traziam irresistível convicção, mesmo em face do preconceito. Ele havia, desde o início, resolvido tornar-se cristão, e as cenas presenciadas no Coliseu levaram-lhe os sentimentos ao auge do entusiasmo, e ele não mais pôde se conter. Herculano havia falado de sua convicção a um amigo que, conhecendo as terríveis consequências que lhe seguiriam à confissão pública, empenhou-se em fazê-lo voltar atrás. Eis porque os dois se engalfinharam. Antônio achava-se tão estupefato pela repentina mudança de seu jovem súdito, que por um instante foi incapaz de pronunciar uma palavra. Olhou para os dois homens abraçados na arena, e assumindo um ar de indiferença, dirigiu-se ao jovem: como podes nutrir tais sentimentos, Herculano, tu, que até agora tinhas ódio aos cristãos? Antônio: nunca odiei os cristãos, foi a resposta corajosa de Herculano. Há 14 anos tenho estado a teu serviço, e acompanhado-te ao templo. Contudo, em meu coração, tenho orado secretamente ao Cristo, o grande Deus dos cristãos. O imperador murmurou algumas palavras apressadas a Corneliano, e deixou o Coliseu. Sua ordem fora que ambos fossem decapitados. Eles foram executados em lugares e horas diferentes. Os atos que temos citado registram a morte de Alexander em poucas e curtas sentenças. Elas não são fáceis de entender. Dir-se-ia que Crescente, o amigo e biógrafo do bispo, estava tão vencido pela tristeza, que expressou-se de modo breve e obscuro. Não obstante, com auxílio do martirológio odiado, e os registros resumidos de Petrus de Natalibus, podemos dar ao leitor alguns detalhes interessantes, e assim, trazer ao desfecho esta história admirável. Alexander foi martirizado na Via Cláudia, cerca de 8 quilômetros da atual cidade de Braxiano, próximo ao lago do mesmo nome. Ele foi escoltado por soldados ao 20º marco miliário. O porquê de haver sido levado tão longe, e para este local em particular, pode ser deduzido dos seguintes fatos. Na ocasião em que se deram esses eventos, o imperador Antônio estava empenhado em construir uma magnífica casa de campo na Via Cláudia. Essas vilas, ou residências suburbanas dos antigos romanos, eram anexos soberbos dos palácios da nobreza. Por vários quilômetros à volta da cidade,
Cada local naturalmente bonito era decorado com mansões de mármore e jardins artificiais. Os suaves declives das montanhas albanas, em meio aos olivais das Sabinas e nos despenhadeiros dos Apeninos, as mansões senhoris dos romanos aristocratas erguiam-se em estupenda grandeza, contemplando do alto a beleza dos lugares ermos, e formando um oásis de veraneio para os cidadãos ricos e luxuosos. Antônio escolheu as verdes ladeiras que cercavam o lago Braxiano, e edificou uma vila que igualava em magnificência aquela que Adriano o erguera junto ao Tibre. Suas ruínas ainda podem ser vistas próximo ao lago. No 40º capítulo de sua obra sobre a Roma subterrânea, Arenghi alude a essas ruínas. Quoopoti sumum locus spectatissimae quondam villae, ver imperatores vestigia ingentes quid magnitudinis conspiciuntur. A este local, Alexander foi conduzido para ser martirizado. Adu relata como uma pobre mulher deu-lhe um guardanapo para cobrir os olhos na hora da execução, como era costume nos casos de decapitação. No momento em que o aço do executor desceu sobre o pescoço de Alexander, a terra foi sacudida por um terremoto. Diversas casas da pequena cidade de Braxiano caíram, e a residência e os banhos do imperador quase foram destruídos. Muitos habitantes morreram sob as ruínas. O fiel Crescente estava a postos para sepultar o corpo do mártir. Ele construiu uma cripta próxima ao local de seu triunfo, e havendo embalsamado o corpo, pôs sobre a laje tumular estas palavras: e que requiescit sanctus et venerabilis martyr Alexander episcopus cujus depositius celebraturum 10º cal. Oct. Aqui descansa o santo e venerável mártir Alexander, bispo, cuja deposição é celebrada no 10º dia das calendas de outubro. Os atos registram a maravilhosa conversão de Corneliano, que apresentaremos aqui, em poucas palavras. 7 dias após o martírio do santo, Corneliano foi ao lugar onde ele se achava sepultado, e vendo na lápide a palavra mártir, encheu-se de ira. Apanhou uma ferramenta pesada, e levantou o braço pretendendo quebrar a lápide. Nesse instante, seu braço mirrou, e ele caiu inconsciente. As pessoas ajuntaram-se à sua volta, sua esposa e sua família, vendo-lhe o estado, romperam em lamentações, e o terror apoderou-se de todos os que ali estavam. Falavam com ele, mas não havia resposta. Estava desacordado. Corneliano foi levado à sua residência, e todos os meios empregados para restaurá-lo mostraram-se vãos. Sua enfermidade parecia piorar. Num acesso de dor, ele gritou: "Ó, Alexander, sinto queimar-me." Ao vê-lo chamar pelo cristão que ele mesmo levara à morte, as pessoas pensaram tratar-se do efeito de sua loucura. Aos poucos, porém, Corneliano voltou a si, e mostrando-se arrependido do que fizera, professou sua fé no Deus vivo. Seu braço foi imediatamente curado. No dia seguinte, relatam os Atos, ele mandou procurar Potássio e sua filha. Contou-lhes tudo o que acontecera ao mártir e a ele próprio. E Potássio escreveu as palavras ditadas por ele. Esse documento acha-se preservado nos arquivos imperiais. Crescente, o pastor, afirma tê-lo visto e feito-lhe alguns acréscimos, com base no que testemunhara. Depois da morte de Antônio, ocorrida logo após o suplício de Alexander, Corneliano cedeu aos cristãos o pedaço de terra que cercava o túmulo do bispo. Seu corpo foi removido por Crescente para o 7º marco miliário da mesma Via Cláudia, e ali construíram uma igreja e um cemitério. Todos os vestígios dessas construções desapareceram, faz muito tempo, sob as terríveis perseguições que ainda sobrevieram aos cristãos. O santuário foi varrido pelos temporais que desabaram sobre a igreja, mas a fé foi pregada, e floresceu nos recessos secretos das catacumbas.